Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 99 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você, de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 99. A Conquista do Norte. Leituras do dia. Josué 11, Atos 9, Salmo 25. Leitura de Josué 11. Sucedeu que, ouvindo isso, Jabim, rei de Azor, mandou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas, e na planície ao sul de Quinerete, nas planícies, e nos outeiros de Dor ao ocidente, e aos cananeus do oriente e do ocidente, e aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, eles e todos os seus exércitos com eles, muita gente, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. E todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, os entregarei todos feridos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Então Josué, e toda a gente de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e os atacou de repente. E o Senhor os entregou na mão de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefot-Maim, e até ao vale de Mispá para o oriente, e os feriram até não lhes deixar nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera: os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Naquele mesmo tempo, Josué voltou e tomou Azor, e feriu o seu rei à espada, porque Azor, dantes, era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela havia feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente. Nenhum fôlego ficou, e Azor queimou a fogo. E todas as cidades daqueles reis e todos os seus reis, Josué tomou e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram as cidades que estavam sobre os seus outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou a fogo. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Porém a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. A ninguém deixaram com vida. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda esta terra, a montanha e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies e as campinas, e a montanha de Israel e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que se levanta para Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os matou, e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que os destruíssem totalmente, e não achassem piedade alguma, antes os destruíssem como o Senhor ordenara a Moisés.
Naquele tempo veio Josué e exterminou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente, com suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que ficaram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. E a terra descansou da guerra. Leitura de Josué 12. Estes são os reis que os filhos de Israel feriram, e cuja terra possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o vale de Arnon até o monte Hermon e toda a planície oriental. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e desde o meio do vale e metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. E desde a planície até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote-Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era dos gigantes que ficaram e habitava em Astarote e em Edrei, e dominava desde o monte Hermon, e desde Salca, e sobre todo o Bazã, até o termo dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel feriram a esta banda do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e deu a Josué as tribos de Israel em herança, segundo as suas divisões. Nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, os heteus, os amorreus, e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, 1. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebrom, 1. O rei de Jarmute, 1. O rei de Laquis, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Gezer, 1. O rei de Debir, 1. O rei de Geder, 1. O rei de Ormá, 1. O rei de Arade, 1. O rei de Libna, 1. O rei de Adulão, 1. O rei de Maquedá, 1. O rei de Betel, 1. O rei de Tapua, 1. O rei de Éfer, 1. O rei de Afeque, 1. O rei de Lassaron, 1. O rei de Madom, 1. O rei de Azor, 1. O rei de Sinrom-Merom, 1. O rei de Aksaf, 1. O rei de Taanaque, 1. O rei de Megido, 1. O rei de Quedes, 1. O rei de Joqueneão do Carmelo, 1. O rei de Dor, na região de Dor, 1. O rei de Goim, em Gilgal, 1. O rei de Tirza, 1. 31 reis ao todo. Leitura de Atos 9. E Saulo, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele já de viagem e aproximando-se de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não podia ver nada, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão:
Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. E numa visão, viu que um homem chamado Ananias entrava e lhe impunha as mãos, para que recobrasse a vista. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem ele a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Foi, pois, Ananias e entrou naquela casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos seus olhos como que umas escamas, e tornou a ver. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou cheio de força. E por alguns dias esteve com os discípulos que estavam em Damasco. Logo nas sinagogas pregava a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que destruía em Jerusalém os que invocavam este nome? E não veio para aqui precisamente para, presos, os levar aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Porém, Saulo soube da cilada, e até as portas guardavam-nas de dia e de noite, para o matarem. Mas os seus discípulos, tomando-o de noite, o desceram pelo muro, metendo-o num cesto. Chegando, pois, Saulo a Jerusalém, procurava ajuntar-se com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho vira o Senhor, e que lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E com eles entrava e saía em Jerusalém, falando ousadamente no nome do Senhor. E falava e disputava com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o levaram a Cesareia e enviaram a Tarso. A igreja, pois, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha paz sendo edificada e andando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo multiplicava-se. E aconteceu que Pedro, passando por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um homem chamado Enéas, jazia numa cama havia 8 anos, paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias aconteceu que ela adoeceu e morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. E Pedro, levantando-se, foi com eles, e quando chegou, levaram-no ao quarto alto, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ficou muitos dias em Jope na casa de um certo Simão, curtidor de couros. Leitura de Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido,
nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente possuirá a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As angústias do meu coração se têm aumentado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. A integridade e a retidão me guardarão, porque espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Pontos principais. Josué 11, 12. A conquista do norte, liderada por Jabim, rei de Azor, que reúne muitos reis como a areia do mar. Deus encoraja Josué. Não temas. Israel vence, jarretando cavalos e queimando carros. Azor é queimada. Josué completa a conquista de toda a terra, exterminando os anaquins. A terra descansa da guerra. O capítulo 12 lista 31 reis conquistados por Moisés e Josué. Atos 9. A conversão de Saulo, Paulo, no caminho de Damasco. Uma luz do céu o cega, e ele ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Fica 3 dias cego, sem comer. Ananias, em visão, é enviado para curá-lo e batizá-lo. Saulo se torna pregador em Damasco, escapando de uma cilada judaica. Barnabé o apresenta aos apóstolos em Jerusalém. Pedro cura Enéas, paralítico, e ressuscita Tabita, Dorcas, em Jope. Salmo 25. Salmo acróstico de Davi, clamando por direção, perdão e livramento. Davi eleva sua alma a Deus e confia nele. Pede: faze-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Confessa seus pecados e clama por misericórdia. Afirma: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a conquista total da terra prometida, a conversão radical de Saulo, Atos 9, e a confiança em Deus para a direção e perdão, Salmo 25. Reflita. 1. Não temas. Deus repetiu essa exortação a Josué. Diante de inimigos numerosos, a ordem é confiar. Que inimigos, medos, desafios estão diante de você? Deus diz: não temas. 2. Jarretar cavalos e queimar carros. Deus ordenou a destruição dos meios de guerra. Isso nos lembra que nossa confiança não deve estar em recursos humanos, mas no Senhor. Em que você tem confiado? 3.
Endurecimento dos corações. Deus endureceu os corações dos cananeus para que fossem destruídos. Isso mostra a soberania divina sobre todas as nações. Você reconhece que Deus é soberano até sobre os corações rebeldes? 4. A conversão de Saulo. O maior perseguidor da igreja tornou-se o maior missionário. Isso mostra o poder transformador de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça. Você tem orado por alguém difícil? 5. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Você tem cuidado para não prejudicar o corpo de Cristo, a igreja, com palavras ou atitudes? 6. Ananias e a obediência. Ananias tinha medo de Saulo, mas obedeceu a Deus. Você tem obedecido a Deus mesmo quando a tarefa parece perigosa ou desconfortável? 7. Vaso escolhido. Deus chamou Saulo de vaso escolhido. Você também foi escolhido por Deus para um propósito. Você está cumprindo o seu chamado? 8. Barnabé, o encorajador. Barnabé acreditou em Saulo e o apresentou aos apóstolos. Você tem sido um Barnabé para alguém que precisa de uma chance? 9. Tabita, Dorcas. Ela era cheia de boas obras e esmolas. Sua vida era marcada pelo serviço. Quando você partir, deixará um legado de boas obras? 10. Faze-me saber os teus caminhos. Salmo 25. Você tem buscado conhecer os caminhos do Senhor ou apenas quer que Ele faça a sua vontade? 11. Perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Davi reconheceu a grandeza do seu pecado e pediu perdão. Você tem consciência da grandeza do seu pecado e da necessidade do perdão divino? 12. O segredo do Senhor. Deus revela seus segredos, intimidade, a aqueles que o temem. Você busca uma relação de intimidade com Deus ou apenas uma religião superficial? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.